Bom dia, queridos. Mais uma vez, bom dia, queridos. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus, né? Colocaram um monte de pastores aqui, esquecemos de avisar, calma, não vou cair. Esquecemos de falar do pastor Nelson, né, que tá aí. Daqui a pouco eu falo sobre ti. Eu fico com medo do pastor Nelson toda vez que. Amém, queridos? É só para descontrair. Vamos orar, põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Precioso amigo, Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê graça. Pai, vem com o teu poder sobre as nossas vidas. Pai, que não seja o Eliezer que esteja aqui, que não seja a carne nem o sangue, mas seja o teu Espírito Santo, Pai, falando nas nossas vidas. Pai, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Vem com a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Aplauda ao Senhor. Se for para ele, é mais forte. Amém. Amém. Queridos, Deus me deu essa palavra alguns meses atrás, que é cavando poços, né? Eu estava meditando e Deus trouxe essa palavra na minha vida. E eu vou pregar aqui mais para mim do que para vocês. Toda vez que eu leio essa palavra, toda vez que eu estudo essa palavra, Deus fala comigo muito. Toda vez que eu prego essa palavra, eu prego mais para mim do que para as pessoas. Então, se respingar em você, você recebe, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, né, lá em Gênesis 26, versículo 12 ao 22. Antes de ler, deixa eu só fazer um pano de fundo aqui rapidinho para vocês. Isaac, ele foi morar em Gerar, e lá tinha o rei Abimeleque, né? Abimeleque não é o nome do rei, é um título, né, de rei, como se fosse faraó, né? Então Abimeleque, ele começou a criar confusão, né? Os pastores de Abimeleque criar confusão com os pastores de Isaac. E todos os poços que Isaac cavava, o seu pessoal cavava, o povo do Abimeleque entulhava os poços deles. Então, só para fazer uma rápida revisão, né? Uma rápida introdução para a gente poder ler aqui. Amém? Gênesis 26, 12 diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Vamos ler só esse primeiro ponto aí, e você vai substituir o nome de Isaac pelo seu nome. Tá certo? Aí na tela? Vamos lá? E semeou. Vamos de novo, que eu que errei aqui. 1, 2, 3. E semeou Eliezer naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Aí, rapaz. Só o irmão lá atrás que recebeu. Vamos lá de novo. Irmãos, recebe. Vocês sabem que eu não gosto de pregar sozinho. Vocês pregam junto comigo. Vamos lá. E semeou a mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Amém. Receberam ali também. Isso é promessa de Deus. Já pensou você plantar um milho, colher 100, né? Plantar lá um servicinho e colher 100. Amém? Vamos lá. Vamos ler de novo. Mais uma vez. E semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, ou seja, engrandeceu você, e ia enriquecendo-se até que se tornou. Olha aí, o pastor Nelson está com tudo agora. Olha só, agora é para você. Se você receber, pega aí com vontade. E tinha possessão de ovelhas. Ah, pastor, eu não quero ovelha, não, eu quero é dinheiro. Então substitui ovelha por dinheiro, tá?
e tinha possessão de dinheiro, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Não tem para onde você correr, irmão. Não, mas pastor, olho gordo, tem muito olho gordo em cima. Irmãos, a palavra de Deus diz que na casa de Jacó não há encantamento, não há olho gordo na sua vida. Vamos continuar. Em todos os poços que seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam um poço de águas vivas. Olha para o teu irmão aí e fala: poço de águas vivas. Isso, segura essa palavra aí. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu ali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Vamos ler só esse último versículo aí, esse último versículo. E partiu dali e cavou outro poço. Comigo, pessoal, vamos lá. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Isso é palavra de Deus, irmão. Amém? Queridos, Deus me deu alguns pontos aqui que eu tirei desse texto. Eu não, o Espírito Santo foi trazendo sobre mim. E eu fui anotando, né? Fui anotando lá no meu TSD. E esse primeiro ponto fala o seguinte: sempre vamos beber água dos poços dos nossos antepassados. Querido, se você ler o versículo 18, e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Seu pai já tinha cavado aquele poço. Aquele poço já estava lá, por herança era dele. Mas ele teve que recavar aquele poço, porque as pessoas tinham entulhado os poços. Então, olha só, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que chamaram a seu pai. Ou seja, quando ele era criança, ele brincava naqueles poços. Ele sabia os nomes, cada poço daquele tinha um nome. É igual como você dá um nome para o cachorro, para um gato, eles davam um nome para os poços. E ele chamava e sabia o nome de cada poço. Esse poço aqui é fulano de tal que o meu pai cavou, vamos cavar, porque esse poço é nosso. Ele começava a desentulhar. Ou seja, todos nós temos uma herança espiritual, né? Ah, pastor, meu pai não tinha nada, não tinha casa, mas ele deixou alguma herança para você. Eu, por exemplo, né, como o pastor falou, eu fui para o encontro com Deus, né, totalmente desviado. E lá no encontro com Deus, o pastor colocou a mão na minha cabeça e falou: você tem uma unção hereditária. Quantas vezes você disse não para Deus? Naquele mesmo momento eu caí ajoelhado, chorando, porque eu lembrava que minha mãe falava: tu vai ser pastor, Eliezer, tu vai ser pastor. E eu falava: tá amarrado, queimado e destruído. Em nome de Jesus, amém. Aí o papai falava a mesma coisa: Eliezer vai ser pastor, não tem para onde ele correr. Eu falava: tá amarrado, queimado e destruído. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu fugi. Eu nunca orei para ser pastor. Eu nunca orei para ser pastor, né? Por um bom tempo eu fugi. Se um dia você participar do encontro, eu vou contar esse testemunho completo, né? Mas lá no encontro com Deus eu tive uma visão, né? Eu vi, sumiu todo mundo. Eu não vou conseguir contar toda a
toda a visão, mas eu vi Jesus vindo na minha direção, e ele ficou do meu lado, e eu chorava muito. Na mesma hora eu lembrei de tantas coisas que eu tinha passado, sofri 2 acidentes de moto, sofri acidente de carro, né, fui desenganado pelos médicos, e eu não sabia por que acontecia tudo isso comigo. Mas naquela visão Deus estava me mostrando que tinha um anjo do meu lado cuidando de mim em todas as áreas, todos os momentos que eu passei por esses problemas. E eu falei: "Onde tu estava, Senhor, todo esse tempo?" Ele falou: "Eliezer, eu sempre estive do teu lado, eu sempre estive do teu lado." E naquele dia, né, como o pastor falou, você tem uma unção hereditária. Quantas vezes você disse não para Deus? Só para você entender essa revelação do pastor. Meu bisavô pastor, meu avô pastor, meu pai pastor, minha mãe pastora, meu irmão pastor, meus primos, a maioria são pastores, até o meu cachorro era pastor alemão. E eu fugindo do chamado, abençoado, fugindo, fugindo, fugindo. Calma, vai chegar lá. E quantas vezes eu disse não para Deus, quantas vezes eu disse não para Deus, e eu vi, né, Deus trouxe aquela revelação, todos aqueles meus acidentes, todos aqueles meus problemas, e um anjo me salvando de todos eles. Por quê? Porque eu tinha uma herança, eu tinha um chamado. Eu precisava recavar os poços que meu pai deixou para mim, minha mãe, minha família deixou para mim. Pastor, nenhuma da minha família, meu pai era um alcoólatra, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Querido, você pode também negar a sua herança, como eu estava negando. Eu estava dizendo não para a minha herança. Eu estava dizendo não para os poços que meus pais tinham cavado sobre mim, né? Cavado para a minha vida. E naquele mesmo dia eu entendi que eu precisava voltar, eu precisava me reconciliar com o Senhor. Eu precisava largar de mão tudo aquilo que eu tinha feito de errado, né? E eu me reconciliei com o Senhor ali naquele lugar e falou: "Senhor, se é isso para minha vida, tu vai me orientar. Eu não sei nem por onde começar, né, ser um pastor." E Deus foi me direcionando, foi aí meu pastor Genildo falou assim mesmo: "Olha, Eliezer, tu vai para o Parquiane, assumir o Parquiane." Eu falei: "Tá ma chove mais dentro do que fora dessa igreja." Quando quando a gente ia para o culto lá, chovia, irmãos, era melhor você ficar do lado de fora. O som, tu falava, o microfone parava, era uma situação complicada. Eu falei: "Tá doido, vou pegar uma igreja amarrado." E eu falei: "Não, pastor, não dá, não dá, não dá, não dá, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo." Me deu uma princípio de infarto. Lá vai o Eliezer para a cama do hospital. Quando eu cheguei lá, eu estava deitado, já tinha desmaiado. Aí eu ouvi uma voz no meu ouvido direito, falou: "Tu vai para o Parquiane ou eu vou te levar." Irmãos, audível, foi audível, foi audível. Aí eu levei aí eu lembrei da minha esposa, que é nova. Viúva é o que morre. Lembrei do pastor Nelson que está na pista. Eu já até lembrei que minha casa tem ar-condicionado em todos os quartos, né, energia solar, ele ia pegar tudo de boa. Falei: "Senhor, não, Nelson não, pastor Nelson não." Dois carros na garagem, né, empresa, tudo. Aí eu falei: "Senhor, eu vou para o Parque." Irmãos, eu senti uma mão entrando aqui pela minha garganta e puxando aquele mal de dentro de mim. Derrubei o microfone, meu Deus. Vou botar bem aqui, Felipe, e vai pegar, em nome de Jesus. Senti aquela mão puxando aquilo de dentro de mim. Irmãos, eu dei um pulo daquela maca, olhei para minha esposa: "Bora embora. Bora embora, porque não, não, é até que a morte nos separe, então vamos segurar mais uns 50 anos."
Peguei a mulher: "Mas tu ainda tem um soro?" "Não, tô zerado". Irmãos, eu não pego mais nem gripe. Eu tô tão curado, tão restaurado, que eu não pego mais nem gripe. Sinto muito, pastor Nelo. Pastor Nelson, a gente trabalha junto, irmãos, por isso que eu tiro essa brincadeira com ele. Êxodo 34, 6. Tô querendo rir. Vamos lá. Êxodo 34, 6 a 7 diz assim: "E passou diante de Moisés proclamando: Eu, somente eu, sou um Deus compassivo, cheio de graça, paciente, cheio de misericórdia e de fidelidade. Mostro o meu amor fiel até 1000 gerações." Posso ouvir um amém? "Perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixo sem castigo o culpado, castigo os filhos e netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração." Queridos, nós temos que tomar muito cuidado o que a gente está deixando de herança para os nossos filhos. Talvez você esteja sofrendo por conta de heranças que seus pais deixaram para você. Mas hoje, ou você vai eliminar essa herança maldita, ou você vai receber essa herança abençoada na sua vida. Posso ouvir um amém? Então, queridos, nós temos que entender, porque ele mostra o amor a você e a mim até 1000 gerações. Ele vai abençoar sua descendência, vai abençoar sua casa, vai prosperar os seus filhos. Seus filhos serão poderosos na terra. Amém? Então nós temos que receber a herança, nós temos que beber água dos poços que os nossos antepassados deixaram sobre nós. E hoje eu entendo isso. Hoje eu já, no mundo espiritual, né, eu fui lá receber minha herança. É para eu ser pastor? É para eu ter essa herança hereditária que o meu pastor colocou a mão sobre mim? Eu vou receber isso. Eu vou receber. Eu prometo, meu pastor, nunca mais dizer não para o senhor, porque é complicado. Amém? Segundo ponto, nós temos que viver em paz com todos. Isaac não brigou pelos seus postos anteriores. Pelo contrário, né? Seguiu em frente até encontrar um lugar de paz. Isso nos ensina que, às vezes, em vez de lutar por nossos direitos em forma agressiva, é melhor confiar que Deus nos dará o lugar melhor. Lá em Romanos 12, 18, fala assim: "Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens." Amém? E o que é interessante, queridos, que os nomes daqueles poços, tudo fazia sentido, né? O primeiro poço era o Ezeque, né? Porque foi um momento de briga. Vamos ler aqui, volta lá. Versículo 18. "Tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam, pois da morte de Abraão chamou-os pelos nomes que seu pai chamava. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele mesmo vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele." Queridos, Ezeque significa contenda, momentos de briga e disputa. Então, querido, se você está cavando um poço que vai ter problemas de disputa, de briga, larga de mão esse poço, não cava mais esse poço. Vá para outro poço. Eu lembro que eu estava abri uma empresa com um sócio meu, ele não era evangélico. Irmãos, eu nem pedi orientação, nem orei, e abri esse poço. Cavei esse poço com esse brother. Muito dinheiro envolvido. Depois a gente já estava discutindo, já estava tendo uns problemas, e eu orando, Deus me deu aquela palavra de 1 Reis 17, do Ribeiro de Querite. E lá ele disse que o poço secou e os corvos pararam de trazer mantimento para Elias. E eu fiquei olhando aquele texto e eu continuei lendo, e Deus mandou ele para a viuvinha, né? Para a viúva. Lá Deus abençoou aquela viúva através da vida de Elias, que lá ele teve a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não cessou. Eu falei: Senhor, eu estou entendendo. Esse poço eu não posso mais cavar.
E eu cheguei, eu praticamente dei a empresa para o homem, né? Entreguei tudo que eu podia dar, entreguei para ele, saí sem nada. Zero, zero, liso, 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 de maré, maré, maré. E eu abri a Mendes Engenharia e Tecnologia. Uma MEI, a Viuvinha. Mas onde a mão de Deus está, ali há prosperidade. E para a honra e glória do Senhor, através do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, essa Viuvinha tem me sustentado até hoje. Agora está com uma parceria com a Eletronel. Olha aí. Não fica muito perto não, irmão. Segundo poço, Sitna, significa inimizade, maior hostilidade e oposição. Cavou outro poço, teve hostilidade, teve oposição. Sai de lá, irmão. Cave outro poço em outro lugar. Não fique parado aí, estagnado, nesse poço de inimizade. E o terceiro poço que ele cavou, Rehobote. Vamos ler lá? Rehobote. Diz assim, versículo 21, e cavaram outro poço que não, versículo 22. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Rehobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Queridos, Rehobote significa espaço ou ampliação, um lugar de alívio e de prosperidade. Deus tem para você um lugar de alívio, querido. Deus tem para mim, para você, um lugar de prosperidade. Irmãos, acaba com isso, que crente tem que ser pobre. Pelo amor de Deus. Acaba com isso da tua mente. Ah, pastor, mas isso é teoria da prosperidade. Não é, irmãos, é promessa de Deus na Bíblia. Se você quer ver promessa, Deuteronômio 28, de 1 a 13, chegue lá na sua casa, eu vou dar esse comando para você. Você lê esse texto durante 21 dias. Irmãos, eu rasgo a minha Bíblia. Eu já prometi rasgar essa Bíblia velha aqui, não sei quantas vezes. Eu já prometi. Irmãos, eu rasgo a minha Bíblia. Se uma semana Deus não abrir a janela dos céus e derramar bênção sobre você, bênçãos sem medida, se Deus não te prosperar. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Salmo 37, 5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Queridos, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar. Irmãos, eu sou testemunho vivo, né? Essa semana, a semana passada, eu olhei, não tinha perspectiva nenhuma de serviço. E eu falei, Senhor, manda aí, Pai. Vê se tem alguma semente aí que ainda não frutificou, ainda não brotou. Irmãos, quando foi segunda-feira, me ligaram. Terça-feira, não foi, pastor? Não. A gente foi para lá e meteu ficha numa obra ali. E glória a Deus, Deus prosperou. E nós vamos só receber agora, né? Amém, aleluia. E é isso. Nós temos que ser testemunho, porque a Arca da Aliança carregava 3 coisas, né? Todo mundo sabe que a Arca da Aliança carregava? Maná, que mais? As tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Queridos, as tábuas da lei significa a própria lei, a palavra de Deus. Segundo, a vara de Arão que floresceu significa vida, né? E o maná significa prosperidade. Então, eles levavam a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, para as batalhas. Por quê? Porque era a Arca da Aliança, o poder de Deus, né? A Arca da Aliança, saía dela a Shekinah de Deus. Então eles iam, eles carregavam aquilo, a lei, a vida e a prosperidade. E você carrega dentro de você essas 3 coisas. A lei, a vida e a prosperidade. Agora, como é que pode o cara que carrega a prosperidade ficar lá naquela... Ai, meu Deus, ó dia, ó céus, ó azar, minha vida é trabalhar. Irmãos, uma vez eu vi um pastor pregando, não me lembro qual foi, eu acho que foi o David Rebolo. Ele falou o seguinte,
E quando Deus amaldiçoou o homem e a mulher, né? A mulher ia sentir dores de parto e o homem, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Ou seja, o trabalho. Vocês já viram que é só o homem que reclama por causa do trabalho? Chega lá, ai, tô cansada. É só eu que faço isso? Cadê os homens? Acho que é só eu. Mas a mulher não reclama, a mulher não reclama. Agora ela sofre no parto. E eu vi, ele orou pela sua esposa, quebrando a maldição. Senhor, quebra a maldição sobre a minha esposa, que os nossos filhos ela não tenha dor de parto. E eles tiveram os filhos tudo normal, e ela não teve dor nenhuma. Eu falei, rapaz, isso é revelação de Deus. Peguei, me ajoelhei lá na minha sala, botei a mão na minha cabeça. E Pai, em nome de Jesus, eu quebro essa maldição do trabalho. Que eu ame os meus trabalhos. Que Deus prospere a minha vida. Que eu faça os trabalhos sorrindo, amando. Irmãos, eu me divirto nos meus trabalhos. Eu faço tudo que eu gosto. Parece que eu não estou nem trabalhando, né? Eu vou lá para aquelas empresas, trabalhar com tecnologia, com elétrica, tudo que eu gosto. Eu vou lá fazer, o pessoal, tu não está cansado? Eu não. Parei com aquele negócio. Ai, meu Deus, tô cansado. Perdão, tá, meu pastor? Amém. Olha só, Tiago 1,12. Já estou pulando aqui. Vamos lá, terceiro ponto. Perseverança, fé e a marca da promessa. Isaac não desistiu a encontrar resistência. Ele continuou cavando novos poços, mesmo diante da oposição. Isso nos ensina que quando enfrentarmos desafios e dificuldades, devemos confiar em Deus, continuando trabalhando com fé. Em Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Uau! Queridos, nós precisamos entender isso, né? Tá difícil, tá trabalhoso, tá, mas você vai receber, queridos. Depois que você ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida. Coroa da vida sobre você, que o Senhor prometeu aos que o amam. Em Gálatas 3,29, eu amo esse texto, irmão. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos ler junto, tá aí? Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3. Olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar e conta essa areia do mar. Assim será a tua descendência. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Onde colocar a tua mão, os teus pés, eu te darei por herança. Queridos, aí veio Deus com Isaac, Gênesis 26, 23 em diante. Depois subiu dali de Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu servo. Queridos, quem é de Cristo aqui? Então você é descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Todas essas promessas vão vir atrás de você, irmão. Vão te alcançar. Ele te abençoa enquanto você dorme. Aí sabe o que ele fez? Entendendo isso, versículo 25. E edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda e os seus servos, e Isaac cavaram ali um poço. Queridos, é muito interessante que, se a gente for continuar lendo, Abimeleque veio, fez as pazes com ele,
abençoou, fizeram um banquete, comeram junto. Essas pessoas que estão lutando contra você, essas pessoas que querem o teu mal, eles vão voltar. Eles vão chegar com você, vão fazer amizade com você, você vai abençoar a vida deles, vai abençoar a casa deles. Assim como o Jó orou pelos seus amigos e Deus curou, restaurou seus amigos, né, entre aspas, amigos inimigos, né? Quando Jó estava abençoando aquele povo, estava orando pelos seus amigos, Deus começou a abençoar Jó. Restaurou tudo que ele tinha, né? Trouxe de volta seus filhos, né? Novos filhos, milhares de gado, de, de camelos, de ovelhas. Deus abençoou a segunda vida de Jó mais do que a primeira. A glória da segunda casa, queridos, é maior do que a da primeira. Nós temos que entender isso nas nossas vidas. Olha só, versículo 26. E Abimeleque veio a ele a Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. As pessoas vão ver em você, querido, que você é bendito do Senhor. Amém? Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe cerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Queridos, eles não pararam de cavar. Eles continuaram. Tem água ali? Então vamos cavar mais outro. É isso que vai acontecer com você, querido. Você vai prosperar. Você encontrou águas vivas aqui? Cave em outro lugar também. Continue cavando. E chamou de Seba, por isso o nome daquela cidade é Berseba, até o dia de hoje. Queridos, e para a gente concluir, é uma palavra pequena. Isaque nos ensina a perseverar, confiar em Deus, evitar contendas desnecessárias. Ele foi fiel, pacífico, paciente. Deus o levou a um lugar de bênção. O mesmo se aplica a nós. Se formos fiéis, perseverarmos, Deus nos dará um espaço de crescimento e de prosperidade. E se alguém entulhar seus poços, querido, cave outro, cave outro, cave outro, cave outro. Cave outro poço. Continue cavando. Continue cavando. Quando eles desistirem de você, você continua cavando mais fundo. E acontece que, lá no versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Deus vai trazer poços de águas vivas sobre a sua vida. Deus vai abençoar a tua casa. Você vai colher 100 por 1, eu profetizo isso na tua vida. Você vai ter para dar, ter para abençoar. Porque quando chega, nós precisamos comprar isso. Pastor, eu não tenho para dar. Você vai ter para dar. Você vai ter para abençoar. Pastor, é para a gente comprar aquele templo? Quanto é? É 1 milhão. Eu dou 500 mil, eu dou 700 mil. Eu abençoo a vida desse povo. Irmãos, eu tenho orado tanto pelo povo do Parque. Perdão que eu não oro tanto por vocês, mas eu oro pelo meu povo lá, que se chama pelo meu nome. E eu tenho orado para eles se tornarem os magos do Oriente, irmãos. Diz que veio um irmão, não vou nem falar isso, corta. Magos do Oriente, mas por quê? Porque eles vieram adorar a Deus e trouxeram irmãos. Tem estudiosos que falam que aqueles chefes de estado, no mínimo de camelos que um andava era 12. Imagine 12 camelos
carregados de ouro, e mais 12 de incenso, mais 12 de mirra, para abençoar o rei, Jesus. Por que que eu não posso ter também uma sacola de ouro para abençoar o reino de Deus? Por que que eu não posso ter? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando eu amo o reino de Deus, Deus vai me prosperar para eu abençoar o reino de Deus. Eu vou fazer outra oferta, pastor. Estou sentindo aqui que a gente vai ofertar mais de novo. Olha aí, o chefe já autorizou. Queridos, nós precisamos daquele tempo. Olha aí! Quem está comigo? Então levanta aí. Eu vou orar por você, irmão. Eu vou abençoar a tua vida. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho orado para eles se tornarem os magos do Oriente. Nós não temos um telhado que cai mais água na nossa cabeça. Nós temos agora 4 salas de crianças, todas equipadas, com TV, com ar-condicionados novos. O nosso templo lá, graças a Deus, já estamos com 4 centrais de 60 mil gelando, glória a Deus. Eu só não consigo ligar as 4, né? Ainda vai chegar mais uma agora, que a gente vai botar 5 centrais de ar. A gente não... Põe aqui, meu filho, por favor. O pessoal quer ofertar. Pode colocar, eu também vou ofertar aqui. Então deixa eu continuar contando o testemunho do Parque Anhembi. Nós temos já as centrais de ar nova, né? Seminova, mas logo a gente vai trocar para nova. Mas o pessoal já está indo até de casaco para a igreja, irmão. No final do ano eu fui até de terno lá, né? Todo empolgado, né? Eu cheguei lá, eu tô enjoado hoje. Eu nem sou empolgado. Eu nem sou empolgado, irmãos. E aí, Deus abençoou, tem abençoado aquela igreja. Logo, em nome de Jesus, porque eles são milionários, que nem vocês. Isso. Eles aprenderam a ofertar, irmão. Quando eu falo, a gente precisa trocar tal coisa, já chega de carrada aqui para a gente comprar, para a gente abençoar. Porque eles tornaram os magos do Oriente. Igreja milionária. E eu acredito, irmãos, eu tomo posse que o Metrópole também, vocês vão passar deles, em nome de Jesus. Milionários também. Amém?